Olá, bem-vindos à aula teórica 5 de LAP. Nas aulas anteriores temos falado muito da linguagem OCaml, do estilo de programação funcional e temos dado um grande ênfase a uma técnica de programação indutiva que nos dá boas garantias de que escrevemos programas em OCaml de boa qualidade. No entanto, a aula de hoje está à margem desse assunto. Temos 3 tópicos independentes, cada um deles relativamente pequeno, e portanto é sobre estes 3 tópicos que vamos falar hoje. O primeiro tópico é o dos tipos de produto, e eu gosto de apresentar esta questão em geral, porque a verdade é que a generalidade das linguagens de programação oferecem mecanismos para definir tipos de produto. Nós precisamos de tipos de produto sempre que precisamos de agregar dados heterogéneos para definir valores de tipos, compostos. Por exemplo, querem ver este exemplo? Eu estou aqui com este triplo ordenado em OCaml a definir uma pessoa chamada João que nasceu em 1970 e mora em Lisboa. É o que eu pretendo representar com isto. Portanto, não há dúvida, isto é um agregado de dados heterogéneos. Tem 2 strings e um inteiro. Pronto. Em C eu represento os tipos de produto tipicamente usando estruturas, que também se podem chamar registros, structs em inglês. Em Java usamos classes. Eu, para representar uma pessoa em Java, obviamente uso uma classe com diversas variáveis de instância. Uma variável de instância por cada atributo. Pronto. Agora, curiosamente, em OCaml há 2 maneiras de definir tipos de produto. A primeira quase que podia ficar esquecida, mas a verdade é que nós temos já trabalhado com tuplos. E um tuplo, temos de reconhecer, é um agregado de informação heterogénea. Portanto, vamos considerar isto a primeira forma de tipo de produto em OCaml. Eu vou introduzir este tipo aqui no interpretador, este valor, faço F6 e estão a ver, o OCaml reconheceu este valor como tendo aquele tipo. Este tipo nós, em princípio, não o escrevemos nos nossos programas. Pronto, como sabem, nós não escrevemos o tipo dos argumentos, etc. Mas o OCaml conhece este tipo e até o mostra quando introduzindo expressões, como estamos a ver. Agora, eu vou falar um pouco sobre tipos de produto não etiquetados em OCaml, que este é o nome oficial dos tuplos em OCaml. Trata-se de um tipo estruturado e, portanto, eu tenho que falar de 3 coisas. Tal como isto aconteceu no caso das listas e das árvores. Vou ter que falar em quais são os literais deste tipo, como é que eu dinamicamente consigo construir novos valores e também como é que eu consigo processar valores existentes. Portanto, há aqui 3 subtópicos para falar. Sobre literais está tudo dito. Como estão a ver, há uma notação específica para representar tuplos em OCaml. Fácil de usar, é a notação da matemática, ainda bem. Já a conhecemos. Agora, como construir dinamicamente tuplos em OCaml? Bem, eu volto a usar esta notação, embora neste caso com variáveis aqui pelo meio. Olha, a intenção desta função é a seguinte. Eu quero uma função que, dado uma pessoa que é representada por um triplo ordenado, estão aqui a ver o padrão, essa pessoa vai mudar de cidade. Portanto, o que esta função diz no resultado é que a pessoa manteve o nome, manteve a data de nascimento, mas a cidade em que mora já é outra. Portanto, sai uma pessoa nova. Eu usei aqui um sublinhado porque podia ter usado Z, mas como a terceira componente do tuplo é para ignorar, eu preferi pôr um sublinhado até para chamar a atenção que não é preciso dar nome. Eu acho que assim fica mais explícito. Se eu pusesse o nome Z, podia surgir interrogação. Então, mas deu o nome e não o usa? Pronto, assim esse problema fica esclarecido. E esta função, portanto, funciona perfeitamente. Querem ver? Vou meter a função. Vou deitar. Ok. Preciso de espaço. Também posso omitir isto. F6. E o OCaml aceitou a função. Vou aplicar esta função ao João. Olha, por uma questão prática, até vou dar um nome. Let j igual
estou a definir uma constante, F6, e agora vou avaliar move to de J. Claro, eu podia ter posto o triplo diretamente aqui, mas decidi dar-lhe um nome. Esqueci-me de dizer a cidade de destino. Vamos supor que o João vai passar a morar no Porto. Pronto. F6. Lá está. Reparem no resultado. Saiu aqui o João. A data de nascimento é a mesma, mas a cidade em que ele mora mudou. Obtive um novo valor. Até lhe posso dar um nome. Sei lá, J2. Estou a definir agora uma constante que tem, digamos, o novo João. O João que mora no Porto. O João antigo representa uma situação passada. É um valor que continua a existir, o J, mas já não representa o João atual. O João atual é representado pelo J2. E agora o processamento. Imaginem uma função para obter o nome de uma pessoa, de um triplo ordenado. Reparem, há várias maneiras de programar isto. Olha, uma é esta. Uso o match. O match dá para todos os tipos estruturados. Querem ver, olha, esta função recebe um P de pessoa, faz match sobre o P, e agora o padrão que eu uso é o padrão de um triplo ordenado. Como eu só quero aceder ao nome, eu uso aqui sublinhado para representar as duas últimas componentes do triplo. Mas dei um nome à primeira componente para poder usar do lado direito. Vou introduzir a função, ele aceitou, e agora vamos ver o que é que dá o getName de J2. F6 deu João. Pronto, o til aparece aqui representado desta maneira, porque tem o til. Era melhor que eu não tivesse posto ali o til, mas agora é tarde. O que é que eu posso dizer mais ainda? Olha, isto foi referido na aula passada, mas quando temos um match que só tem um ramo, há uma abreviatura que o OCaml suporta, que é, eu posso pôr diretamente o padrão aqui e escrever desta maneira. Reparem, só tenho uma variante, porque não? É bastante simpático esta notação. Portanto, estão a ver, o OCaml também aceita esta definição e o resultado continua a ser João. E não há mais nada, ou quase não há mais nada para dizer sobre tuplos. Eu posso referir ainda que há duas operações pré-definidas. O first, querem ver? Há uma operação first, que é muito prática, que permite obter a primeira componente de um par ordenado. Estou aqui a pedir o tipo do first, querem ver? O first recebe um par ordenado alfa vezes beta e produz um alfa. Produz a primeira componente. O second produz a segunda componente. Mas reparem, isto só existe para pares ordenados. Para triplos, eu já não tenho maneira de usar estas funções pré-definidas. Se eu quiser obter a primeira componente, já tem de ser eu a escrever a função, que aliás é o que eu fiz aqui. Pronto. Agora, tipos produto etiquetados. Pronto. Agora vamos mesmo definir um tipo novo. Eu aqui em cima não defini nenhum tipo. Estou a usar uma construção pré-existente. Aqui, para usar tipos de produto etiquetados, que também podemos chamar registros em OCaml, aqui temos mesmo de definir um tipo novo. Eu vou definir aqui o tipo pessoa. Agora deu-me para usar português aqui. Podia ter sido people, ou assim. Deixa-me reduzir isto para ter mais espaço. Pronto. Vou introduzir a definição e o OCaml passou agora a conhecer este tipo de dados. Bem, eu quando defino este tipo, o OCaml internamente define uma série de coisas, por exemplo, construtores, novos padrões, etc. Vamos explorar tudo aquilo que o OCaml define agora a seguir, a partir desta definição. Bem, para já, este tipo novo é um tipo composto, portanto vamos ter, mais uma vez, de passar por aquela rotina de falar dos literais, da construção e do processamento. Olha, literais, temos de aprender esta notação. Esta expressão é um literal que representa um valor do tipo pessoa. Eu vou introduzir, vejam aqui em baixo,
o OCaml reconheceu este valor como sendo o tipo pessoa. E como é que ele reconhece a pessoa? É através destes nomes. Isto são as chamadas etiquetas. Este tipo de produto tem 3 componentes e cada componente tem um nome. Repare, eu quando defino o tipo de produto etiquetado, eu sou obrigado a inventar uma etiqueta para cada componente e dizer o tipo de cada componente. E depois, quando eu defino valores concretos, é a partir dos nomes que o OCaml reconhece o tipo em causa. E é até assim que ele faz validação. Repare, imagina que eu ponho aqui agora, no ano de nascimento, por exemplo, o número real. Digamos, pronto. O OCaml vai dar um erro, porque a partir das etiquetas ele reconheceu este valor como sendo uma pessoa. Agora, sendo uma pessoa, ele vai perceber que há aqui um erro de tipo. Querem ver F6? Ele vai dar erro de tipo. Ele diz aqui que estava à espera do inteiro e que como é que é aqui? Portanto, aqui é 1970. Aqui tem mesmo de ficar um inteiro. Agora, vamos repetir o mesmo que fizemos antes com os tipos de produto não etiquetados. Porque, olha, uma função para fazer uma pessoa mudar de cidade. Aqui eu usava diretamente o triplo. Aqui vou construir um novo valor do lado direito usando a notação que o OCaml oferece. Meto a função, ele aceita, não deu erro. Olha, reparem aqui até no tipo do move. Recebe uma pessoa e uma string e produz uma nova pessoa. Na verdade, há aqui uma coisa ainda que é preciso explicar, que é este pontinho. Mas isto faz lembrar o Java. É que para os tipos de produto etiquetados, o OCaml oferece esta operação muito simpática, que é a operação de acesso. Eu podia ter usado pattern matching, como vamos a seguir. Veremos a seguir um exemplo, mas esta é a forma mais prática. Dado um valor de um tipo de registro etiquetado, eu consigo aceder a qualquer componente usando o nome da etiqueta. E o que eu estou aqui a dizer é que esta pessoa, ao mudar de cidade, portanto, eu estou a criar uma nova pessoa que tem o mesmo nome, que tem o mesmo ano de nascimento, mas no caso da morada já estou a usar a cidade nova. Este city. Aqui há uma mistura de português com inglês bastante curiosa. Talvez eu altere isto depois. E esta função, portanto, funciona, porque eu, se fizer o move to aqui desta pessoa, agora não lhe vou dar nome, só para variar. Podia ter feito um let. Pronto, reparem, o resultado é o... Não, aqui ainda falta qualquer coisa. Falta-me o segundo argumento, que é a cidade do Porto. Esqueço-me sempre, Porto. Pronto, vou agora meter este valor, reduzir um pouco o tamanho disto. Não, assim também é demais. Mais, vou introduzir com F6 e cá está. Tenho já uma pessoa que mora no Porto. Agora, processamento. Pronto, o normal é usar emparelhamento de padrões. Querem ver? Olha, esta função getNome recebe uma pessoa. Está aqui um padrão que representa uma pessoa geral. Simplesmente, como eu pretendo apenas aceder ao nome, eu usei o sublinhado, que é também chamado padrão anónimo, para caracterizar o ano de nascimento e a morada. Podia ter chamado YZ, mas preferi não fazer isso. Também não estava errado, atenção. Pronto. E agora, dado uma pessoa, posso sacar o nome sem qualquer problema, como estão a ver. Claro que uma maneira muito mais prática de programar a mesma função, usando a magia do operador pontinho, é escrever assim. Obviamente, porque para os tipos de produto etiquetados, o Java oferece a operação de seleção, que é a operação ponto. Que é a mesma operação que existe em Java e em C. Portanto, aqui, ainda bem que é semelhante. Portanto, pensemos em critérios para escolher entre tipos de produto etiquetados e não etiquetados. Eu diria que quando há poucas componentes, 2 ou 3,
os tipos de produto não etiquetados, os tuplos, servem muito bem. Agora, quando há muitas componentes, precisamos mesmo da ajuda da etiqueta, porque ninguém se lembra, por exemplo, qual é o tipo da componente número 7 ou da componente número 8. Estão a ver? Uh, é verdade que esta notação é um bocado pesada, um bocado burocrática, temos de escrever muito. Mas, quando há muitos elementos, nós precisamos mesmo da ajuda das etiquetas. Portanto, é assim, quando há poucos elementos, os tuplos servem muito bem, mas quem preferir pode usar etiquetas, não tem problema. Agora, quando há muitas componentes no tipo de dados, aí não há a mínima dúvida, temos que usar um tipo de produto etiquetado. E este assunto está conversado. Ok, vamos passar ao segundo tema. Eu também vou falar aqui no geral. Por acaso é um assunto que eu aprecio bastante falar, porque muitas vezes aprende-se a usar o mecanismo de tratamento de exceções que a nossa linguagem oferece e muitas vezes não nos chamam a atenção de por que razão é que esse mecanismo foi inventado e da utilidade dele. Eu vou tentar já começar por aí. É que, sabem, num programa profissional nós devemos tratar todas as situações. Por exemplo, tentar abrir um fecheiro que não existe, coisas dessas. Pronto. E em qualquer situação, geral, muitas vezes rara, mas que pode acontecer, nós temos que escrever o código a pensar nessas situações. E a maneira clássica de tratar a situação que eu acabei de descrever é ter, vá lá, funções de sistema ou de biblioteca que devolvem códigos de erro, a dizer que a coisa não correu bem. Mas isso tem um problema. O código fica, vá lá, poluído, fica cheio de tratamento de casos de erro que raramente acontecem e depois a parte normal do funcionamento, aquela em que tudo corre bem, que é a situação normal, custa ler o código, porque está cheio de testes pelo meio. E o tratamento de exceções foi inventado para resolver este problema. Quando temos um mecanismo de tratamento de exceções, nós conseguimos, por um lado, escrever numa determinada zona do programa o código pensando pela positiva, acreditando que corre tudo bem. Pronto. E esse código não está poluído de tratamento de erros nem nada. E às vezes esse código é complexo, tem raciocínios complicados e nós não queremos que a lógica do código fique obscurecida por aqueles testes todos. Pronto. E o mecanismo de tratamento de exceções permite pôr o tratamento das situações vá lá, anormais ou mais raras separado. Eu tenho aqui um exemplo que é um bocado abstrato, mas olhem, esta é a construção do OCaml que permite fazer tratamento de exceções. E, neste caso, esta expressão é, vá lá, a expressão que eu quero avaliar. E imaginem que é uma expressão complexa, que tem LETs, chamadas de função, que tem um raciocínio complexo, e eu, usando a construção de try-with, eu consegui programá-la, sentar a pensar nas situações especiais. Sim. E agora, portanto, não se esqueçam, esta construção aqui está a ser apresentada de forma um pouco abstrata. E agora aqui ao lado, eu trato várias situações que podem ocorrer durante a avaliação da expressão. Se tudo correr bem, o valor desta expressão global é o valor da expressão interna. E isso é a situação que acontece provavelmente na maioria das vezes. Mas se durante a avaliação daquela expressão ocorrer algum problema, então a execução da expressão é abortada, o OCaml desiste de avaliar a expressão e imediatamente vem para esta zona a seguir ao with fazer um match, digamos, ele gera aquilo que se chama uma exceção, que é um valor especial, e vai agora tratar essa exceção aqui. Ele usa match. A palavra match não ocorre aqui, mas isto no fundo envolve emparelhamento de padrões. E portanto, consoante a situação problemática, em vez de se avaliar a expressão, afinal vai-se avaliar outra. Portanto, é assim que isto funciona. Mas eu quero chamar a atenção que estamos a separar, vá lá o código, a situação normal, em que corre tudo bem, de situações anormais ou semi-anormais que são tratadas à parte. E portanto,
Portanto, espero que percebam porque é que o mecanismo das exceções foi inventado. Foi um grande passo em frente na história das linguagens de programação, diria eu. Em todo o caso, eu estou a falar de situações anormais que podem ocorrer durante a execução do programa. Vamos ver que tipo de situações são essas. Para já, há algumas que podem ocorrer ao nível do hardware. Por exemplo, há muitas linguagens de programação em que a divisão por zero é executada diretamente pelo CPU e pronto, o hardware é o próprio CPU que vai detectar o problema da divisão por zero. Pronto. Pode haver operações ao nível do sistema operativo. Por exemplo, se eu tentar abrir um fecheiro inexistente, o fecheiro não vai ser aberto com certeza. E portanto, se eu tivesse código a contar com a abertura do fecheiro, esse código já não pode correr. Eu tenho que abortar a execução. O fecheiro não existe. Pronto. E ainda há um terceiro caso que nós iremos usar às vezes, que é nós próprios, no nosso código, podemos ativar uma exceção. O OCaml tem várias exceções pré-definidas, há um tipo de dados para isso. E olha, há uma exceção que se chama argbed. Isto vê-se assim, olha, há um módulo de biblioteca do OCaml chamado arg. E lá dentro há uma função chamada bed. Não é função, isto é uma exceção. Eu estou a construir uma exceção aqui. A exceção chama-se bed e tem um argumento. E eu estou a construir então uma exceção e explicitamente a ativar a exceção. Reparem bem na lógica disto. Esta função fatorial não está definida para números negativos. É o que se chama uma função parcial. E, neste caso, eu optei por tratar explicitamente o caso do argumento negativo. Por isso é que esta exceção está definida no módulo dos argumentos. Esta exceção é uma exceção que nós tradicionalmente lançamos quando há algum problema com o argumento da função. Sim. Isto é uma função parcial e no fim da aula eu irei discutir novamente com mais pormenor a maneira certa de lidar com este tipo de situação. Uma função que não está definida em todo o domínio. No entanto, o que estamos aqui a ver é uma possibilidade e estamos a ver, portanto, que o nosso próprio código pode lançar exceções que depois podem ser apanhadas com o try with. Pronto. De qualquer maneira, a lógica aqui das exceções é igual à do Java. Muda o nome das coisas, mas a lógica é a mesma. Em Java, em vez de raise, há uma primitiva chamada throw, que lança uma exceção, e em vez de try with lá é try catch. Pronto, mas a lógica é muito parecida. Agora vamos ver, estou a falar aqui há muito tempo, vamos fazer umas experiências. Olha, por exemplo, por que não? Olha, temos aqui uma divisão. Vamos ver se isto funciona ou não. Try, vou mandar avaliar esta coisa aqui. With, e vou usar a divisão, a exceção que eu já sei que vai acontecer. Por exemplo, with 999. Bem, se eu fizer uma divisão que não seja problemática, o valor é o valor interno. O que está à volta não faz nada. Querem ver? Este try with é uma expressão que tem um valor, vou avaliar a expressão e o resultado é 2. Estão a ver aqui em baixo, 2. Não tem problema. Mas se fizer uma divisão por 0, qual é o resultado? Deu 999. Portanto, aqui é óbvio que isto lançou uma exceção que eu próprio capturei e aproveitei para dar um resultado diferente. Sim. Pronto. E já agora, e se eu mandasse avaliar isto fora de um try with? Vamos ver, F6. Olha, aconteceu uma coisa interessante. O próprio OCaml deu uma mensagem de erro, que está aqui, vamos analisá-la, que diz exception, 2 pontos, e depois ele explica a razão pela qual o programa, a execução do programa abortou. O que se passa é o seguinte, é que o próprio OCaml
ele, quando chama o nosso programa, ele próprio tem um tratador de exceções próprio. Ele envolve a chamada do nosso programa dentro de um try-with. E se nós não apanhamos a exceção, apanha ele. E o tratamento da exceção que o próprio OCaml tem por omissão é este que estamos a ver. É abortar a execução imediatamente e dar uma mensagem de erro. Portanto, nós estamos a ver aqui o tratador de exceções do OCaml a funcionar, o tratador por omissão a funcionar aqui. Já agora, mais uma experiência. Vou tentar, qualquer dia teremos, eu ensinarei a trabalhar com ficheiros em OCaml, mas vou tentar abrir um ficheiro que não exista. Epá, eu não sei se isto existe ou não. Ok, vou pôr assim um nome. Não existe. Este não existe de certeza. Olha, ainda por cima com erro de português, que eu quero dizer não existe. Certamente que isto não existe. Vou inserir, e estão a ver, ele gerou aquela exceção. Olha, é uma exceção interessante neste caso, porque enquanto que a divisão por zero não tem argumentos, a exceção sys_error tem um argumento que é uma string. E esse argumento é uma mensagem que até nós podemos apanhar e usar para dar mensagens de erro nós próprios. Estão a ver, este no such file ou directory pode ser útil. E eu estou a ver a mensagem em inglês porque tenho o sistema configurado para inglês. Se o meu Linux estivesse configurado para português, eu veria a mensagem em português. Pronto. Ok, para acabar este tema, porque eu já disse o essencial. Aliás, o tema não é desconhecido. Eu diria que o mais importante, que revendo o que eu disse, o mais importante do que eu disse, acho eu, foi por que razão foram inventadas as exceções, número 1. E número 2, qual a sintaxe que se usa em OCaml para lidar com exceções. Agora, para terminar isto, vou mostrar aqui uma tabela de exceções pré-definidas. Está aqui. Pronto. Eu geralmente não uso nada disto. Olha, a única exceção que eu costumo usar com frequência é realmente esta. Estão a ver? O argbed. E talvez... failure. Esta também. Já vão ver ela ser usada daqui a bocado. Olha, eu nunca usei as outras. Agora, há umas que eu uso com frequência, que é realmente o bad e o failure. Depois verão exemplos. E além destas exceções, o programador pode definir novas exceções. E eu, para não gastar muito mais tempo... Ups, o que é que eu fiz aqui? Back. Ok, está aqui. Vou mostrar aqui a definição de duas exceções. Olha, tenho a exceção de baixo é a mais simples, não tem argumentos. Vou introduzi-la e querem ver, olha, o OCaml aceitou isto. Portanto, esta exceção, I'm so out of fear, não tem argumentos. E tenho aqui outra exceção, Stack Overflow, que tem um argumento. Portanto, nós quando definimos exceções novas, há só duas hipóteses. A exceção ou não tem argumentos ou tem um argumento. Não há, pronto. Agora, nada me impede que o argumento seja um tuplo. E, portanto, eu quando digo que só há um argumento, tenho maneira fácil de dar a volta. Porque eu num tuplo consigo pôr o que quiser. Ou até posso usar um tipo produto etiquetado para representar o valor. Mas pronto, ficam a saber que isto existe. Claro, eu, havendo esta exceção, posso até lançá-la. Querem ver? Raise. Pronto, vou lançar a exceção, F6, e lá está. Neste caso, o tratador de exceções por omissão do OCaml capturou a exceção, porque eu não usei um try_with, e ele escreveu a mensagem de erro em que até diz o nome da exceção que ocorreu. E, portanto, este tema... Estão a ver, não é difícil porque é basicamente falar de algo que é conhecido. É preciso conhecer os nomes, o try, o with e o raise. E relembrar a ideia. E agora o último tema, que este é um tema que a mim, da aula de hoje, é o tema que me entusiasma mais e é um tema que dá uma discussão bastante interessante. E olha, vamos começar por ver algumas funções parciais. Eu vou metê-las aqui. Olha, esta função fatorial é parcial porque só está definida em parte do domínio. Eu recomendo muito que quando vocês definirem funções parciais, que coloquem aqui um comentário logo no início a dizer para que, com uma indicação de quais são os argumentos válidos. Isto é aquilo que se chama uma pré-condição. Só que é um simples comentário.
É a informação que o utilizador da função pode usar na altura de chamar a função. Eu estou nesta pré-condição a dizer que o argumento n é maior ou igual que zero. Do que zero. E o OCaml aceita a função. Pronto. E pronto. Olha, já agora, uma chamada com o argumento fact5. Pronto. E resultou bem. Deu 120 aqui em baixo. E já agora, o que é que acontece se eu chamar isto, por exemplo, com o valor menos 5? É que sabem, se a função é parcial, pronto, então se o argumento é menos 5, a função não deve produzir resultado. Não deve mesmo. Já falo disso depois. Que é um erro fazê-la produzir resultado. Então vou meter, olha, e eu fiquei satisfeito. Houve um Stack Overflow e, portanto, a função não produziu resultado. Portanto, é bastante satisfatória a situação. A função realmente não tem resultado. Agora, vamos discutir, olha, eu vou apagar esta parte. Vamos imaginar que eu quero programar uma função, olha, para relembrar o método indutivo, eu quero programar uma função para calcular, determinar o maior valor de uma lista. Estão a ver? Portanto, o máximo de uma lista. Pode ser de inteiros, de strings, provavelmente não. A função até vai ser polimórfica. E, portanto, usando a nossa técnica indutiva, nós sabemos que as funções que têm esta forma geral geralmente acabam por ser muito legíveis e até serem bastante eficientes. Portanto, nós tentamos ir à procura de funções com esta forma e portanto, para não haver risco de o meu pensamento começar a divergir para outros lados, eu já escrevi a chamada para a cauda. Pronto, e eu insisto em usar isto na definição da função. Portanto, eu para achar o máximo da lista L, eu uso isto como ponto de partida e o que tenho aqui escrito é que eu já conheço o máximo da cauda. Que bom! Então, qual é o máximo da lista L global? Pronto, é o que todos estão a pensar. Bem, há uma função max que já dá o valor entre dois... dá o máximo entre dois valores. Este max até é polimórfico. Querem ver? Olha, vou meter o max, F6. Estou a ver o max, dados dois alfas, escolhe um deles, escolhe o maior. Eu quero o máximo entre o x e o max list. Pronto. Cá está. E isto está correto. Pronto. Máximo. Pronto. E agora, e qual é o máximo da lista vazia? Pronto. Há aqui um problema. Porque às vezes há uma tendência de pôr aqui, sei lá, 0 ou assim. Imagina que eu ponho aqui 0. Isto é disparate, atenção. F6. Ele até aceitou. Mas agora imagina que eu quero achar o máximo de uma lista que só tem valores negativos. Por exemplo, menos 3. Ele vai dizer que o máximo é 0. Quando afinal o máximo é menos 1. Portanto, esta função não está bem. Ok, podia ter alguma lógica se eu conseguisse pôr aqui menos infinito, mas não existe o inteiro menos infinito em OCaml. Bem, sabem, a verdade é que, tecnicamente, a função max também é uma função parcial. Na verdade, a lista vazia não tem máximo. Eu, quando falo no máximo de uma lista, estou a falar do maior valor que ocorre na lista. Ora, se não ocorre nenhum valor na lista, a lista não tem máximo. E surge agora o dilema, o que escrever aqui? Bem, olha, uma técnica que muitas vezes se usa para resolver este problema pode parecer estranho, mas é ignorar o caso proibido e inventar um caso base o mais simples possível, mas que já seja válido como argumento da função. E aqui a lista mais simples que eu consigo imaginar, que não é vazia, é uma lista que só tem um elemento. E para a lista que só tem um elemento, eu não tenho dúvidas. O máximo é o x. Portanto, tenho aqui o max programado e há um caso que ele não está a tratar, que é o caso da lista vazia. Por acaso vai dar um warning, mas não dá erro. E vamos testar este max. Vou meter aqui F6. Ele aceitou, deu um warning, mas aceitou a função. E agora, vamos testar qual é o máximo entre menos 1 e menos 3. Menos 1. Deu bem. Funcionou bem. Portanto, esta função está ok. E se eu chamar o max
para a lista vazia. Aqui há uma questão importante. A função não está definida para listas vazias e convém mesmo que não esteja definida. Eu irei já discutir mais a seguir porquê. Vamos tentar isto. Olha, o F6 gera uma exceção, neste caso. Inseri esta expressão, mandei avaliar e eu estou satisfeito com o resultado. Portanto, a execução abortou. Foi por uma razão diferente há bocado do fatorial. Há bocado o fatorial deu um Stack Overflow, agora houve um match que falhou. Realmente falhou, não há dúvida. O match era a lista vazia, ele tentou emparelhar a lista vazia com estes dois padrões e falhou. E neste caso há uma exceção que é gerada, que é o match failure. Eu estou contente com a situação, porque esta função não era suposto ser chamada com a lista vazia, e se for chamada com a lista vazia ela não pode produzir resultado. Porque senão eu estou aqui a estragar os conceitos todos. E portanto fiquei satisfeito. Realmente a função é parcial. E eu quero dizer desde já que estas duas maneiras de programar funções parciais são consideradas corretas. O OCaml, por acaso, ainda bem, ajuda a escrever funções parciais. Quando eu omito casos, estão a ver aqui no max list, estou a omitir o caso da lista vazia, o próprio OCaml gera código para gerar exceção se aquilo acontecer. Portanto, esta é uma forma perfeitamente boa de definir as funções parciais. Pronto. Agora, como nós já conhecemos o tratamento de exceções, o raise, etc., de exceções, nós sabemos que há uma outra maneira. Eu, se quiser, reparem, eu posso vir a esta função e agora explicitamente tratar o caso da lista vazia. Vamos fazer isto. Neste caso, podia fazer raise daquela exceção. Olha, eu faria assim. Argbed e punha aqui o nome da função. Pronto. Vou definir a função. E estão a ver, ele aceitou. Agora não deu warning. E se eu chamar a função, apanhei uma exceção. Estou contente. O que eu não gostava era que a função produzisse um resultado. Porque isso era enganador. A função, se o conceito envolve uma função parcial, a implementação deve respeitar o conceito. E eu daqui a bocado já discuto o problema de não respeitar o conceito. Para já estamos só aqui a ver. E, portanto, isto é uma maneira. Agora, olha, há uma outra maneira muito popular em OCaml de lidar com estes argumentos proibidos, que é usar uma função pré-definida de biblioteca, que é esta, failoid. Pronto. Que é que reparem, é prática de usar porque é um nome fácil de fixar, failoid, e o argumento é simplesmente uma string. Não é uma exceção cujo nome temos de decorar, como aquele argbed, pronto. E vão meter isto e vão ver que isto também funciona. Funciona bem. Já agora, reparem, o failoid é uma função interessante, quer ver, porque tem um argumento que é uma string e o resultado é um alpha. Portanto, sendo o alpha, ele pode ser usado em todos os contextos. Eu posso usar o failoid numa função que até retorna um inteiro, ou numa que retorna um real, ou numa que até retorna um alpha, que é o caso desta. Portanto, por isso é que esta função pode ser usada em qualquer contexto para produzir o resultado. Então é assim, nós temos dois estilos, vamos olhar aqui para a aula teórica, há aqui dois estilos que podemos usar para escrever funções parciais. Podemos usar tratamento explícito dos casos proibidos, que é o que eu faço em baixo, com failoid. Podia também usar raise argbed. Ou então aproveito aquilo que o OCaml me oferece e eu trato os argumentos proibidos de forma implícita. A verdade é que em OCaml, o modo mais compacto também é seguro, porque o próprio OCaml faz questão de não gerar o resultado no caso da função do argumento ser inválido. Portanto, as duas maneiras. Agora, na prática, como é que se costuma atuar? Eu diria, num projeto grande, deve-se usar a maneira de baixo. Pronto.
Porque aqui até podemos colocar uma mensagem de erro bastante informativa e a verdade é que quando eu compilo um projeto grande eu também não gosto de ver o earnings a aparecer, porque a técnica de cima tem a desvantagem de gerar o earnings. Portanto, num programa, porventura no vosso projeto, se usarem exceções, recomendo a técnica de baixo. Agora, quando estamos a ensaiar, a resolver pequenos problemas no quadro ou no computador, a fazer pequenas experiências ou até no teste, eu acho que não vale a pena estar com esta burocracia toda, estar a fazer o failoid. Podemos aproveitar aquilo que o OCaml oferece. Portanto, eu diria que há situações em que se aceita perfeitamente não tratar explicitamente os casos proibidos. Eu até recomendo. Eu nos exames, nos testes, eu até gosto mais de ver a versão de cima. Pronto. Mas atenção, para os alunos que escrevem da maneira de baixo, eu também dou 100%. Portanto, as duas estão perfeitamente bem. Pronto. Agora, para acabar a questão das funções parciais, há uma coisa que se calhar para alguns pareceu um pouco estranho. Por que razão é que eu não posso mesmo pôr ali um valor para resolver o problema e o compilador deixa dar o earning e resolve o problema? Não, isto é uma coisa absolutamente terrível. Porque é assim, reparem bem, é suposto esta função não ser chamada com listas vazias. Portanto, se ela alguma vez for chamada com lista vazia, eu não quero disfarçar o problema. Eu quero ser imediatamente informado de que houve o problema para corrigir o erro no outro sítio. Sabem? E outra coisa ainda, apesar das funções parciais até um certo ponto poderem parecer um bocado desconfortáveis, que chatice, uma função que não está definida em todo o domínio. Lá se perde aqui a simplicidade e a pureza dos conceitos. Eu, na verdade, eu vejo um aspecto muito positivo nas funções parciais. É que se as funções parciais forem bem programadas, como eu estou aqui a fazer, como nós estamos a fazer, portanto, eu não estou a cometer aqui o erro de disfarçar o erro, elas acabam por ajudar a apanhar erros nos programas. Porque se alguma vez alguma função parcial for chamada com um argumento inválido, aí a execução do programa vai abortar. Eu fiquei a saber que há um erro, se calhar grave, no programa para eu corrigir. O maior disparate que eu podia fazer era disfarçar os resultados, os argumentos inválidos. E estou a ver, agora o meu programa, eu chamava a função com o argumento inválido, o que significa que há um erro de lógica, alguns no programa. Em execução, o erro é disfarçado, a função retorna um valor, o programa continua a correr, e se eu tiver um grande azar, o programa corre até ao fim e produz um resultado errado. Já viram? Isto é o maior pesadelo que pode haver. Porque, se calhar, o utilizador vai acreditar naquele resultado e até vai se comprometer em função daquele resultado. Sei lá, contratar um empréstimo, qualquer coisa. Pronto. Portanto, este é que é o pior pesadelo que pode haver para um programador. É um programa que corre até ao fim e que gera resultados errados. O que nós gostamos é um programa que, se porventura tiver erros de lógica, o que nós gostamos é que esses erros se manifestem antes do programa terminar. E, portanto, com esta ideia, nós até começamos a gostar muito das funções parciais. São uma espécie quase, como às vezes se diz, uma mina, um canário numa mina. Quando há um problema, vocês sabem, antigamente nas minas levavam canários, porque os canários são muito sensíveis ao monóxido de carbono, e ao contrário dos humanos, e se o canário morre, o ser humano ainda tem tempo de fugir. Pronto. E, portanto, estas funções podiam parecer um bocado desagradáveis. Não, são uma coisa muito boa. Ajudam a apanhar erros nos programas. Não podemos é disfarçar. Isto é um crime. Pegar numa função parcial e disfarçar o resultado. É um crime, pronto, mesmo. E acho que já perceberam porquê. E pronto, eu terminei esta aula.